Imagine que você está caminhando pela rua. Um dia comum. Talvez voltando do trabalho, talvez indo resolver algo rápido no centro da cidade. Você olha para o chão e vê uma carteira caída. Você pega, abre. Dentro tem dinheiro, cartões, um documento conforto. Agora, existe uma pergunta silenciosa dentro da sua cabeça. Você devolve ou guarda? Essa parece uma pergunta simples, mas quando os cientistas decidiram investigar essa situação na vida real, descobriram algo surpreendente sobre o comportamento humano. Porque na prática, as pessoas devolvem muito mais carteiras do que imaginamos. E mais curioso ainda, quanto mais dinheiro tinha dentro, maior era a chance de a carteira ser devolvida. Sim, isso parece totalmente contraintuitivo, mas é exatamente o que um dos maiores experimentos de comportamento humano já realizados revelou. E hoje você vai entender por que isso acontece dentro da mente humana. Mas antes de continuar, já se inscreve no Mente em Foco, porque aqui a gente explora os experimentos psicológicos que revelam o lado oculto do comportamento humano. E alguns deles mudam completamente a forma como enxergamos as pessoas. A ideia do experimento era simples. O que acontece quando alguém encontra uma carteira perdida? Essa situação é interessante porque coloca duas forças psicológicas em conflito. De um lado, existe o ganho, dinheiro fácil, sem esforço, sem testemunhas. Do outro lado, existe a consciência, a sensação de estar fazendo algo errado. Esse tipo de dilema moral é muito estudado na psicologia, porque ele revela algo profundo sobre nós. Quando ninguém está olhando, quem realmente somos? Um grupo de pesquisadores decidiu investigar essa pergunta em escala global. Eles organizaram um experimento gigantesco. Mais de 17.000 carteiras foram deliberadamente perdidas em diferentes cidades ao redor do mundo. Essas carteiras foram entregues em lugares como bancos, correios, delegacias, museus, hotéis, sempre da mesma maneira. Um pesquisador entrava no local e dizia algo como: "Eu encontrei esta carteira na rua, mas estou atrasado e não posso cuidar disso. Poderia deixá-la aqui?" Depois, ele saía, e o experimento começava. As carteiras eram preparadas com muito cuidado. Todas continham um documento fictício, cartões, uma lista de compras, uma chave e, em alguns casos, dinheiro. Os pesquisadores criaram diferentes versões. Algumas tinham pouco dinheiro, outras tinham muito dinheiro, e algumas não tinham dinheiro nenhum. Assim, eles poderiam observar algo importante. O valor dentro da carteira mudaria a chance de alguém tentar devolvê-la? Antes de realizar o experimento, os cientistas fizeram uma previsão. Eles perguntaram a várias pessoas o que achavam que aconteceria. A maioria respondeu algo previsível. Quanto mais dinheiro na carteira, menor a chance de devolução. Parece lógico. Mais dinheiro significa maior tentação. Mas, quando os dados começaram a chegar, os pesquisadores ficaram surpresos. Quando as carteiras não tinham dinheiro, cerca de 40% eram devolvidas. Mas quando havia dinheiro dentro, esse número aumentava. E quando havia uma quantia maior, a taxa de devolução aumentava ainda mais, em alguns casos, chegando perto de 70%. Isso parece contraditório. Se o dinheiro aumenta a tentação, por que aumenta também a honestidade? A resposta está em algo muito poderoso dentro da mente humana: nossa identidade moral. A maioria das pessoas gosta de pensar que é honesta. Essa identidade é muito importante, porque a forma como enxergamos a nós mesmos influencia nossas decisões. Se alguém pega uma carteira vazia, pode pensar: isso não é grande coisa. Mas, quando existe muito dinheiro, a decisão muda de peso. Agora, a pessoa percebe claramente que estaria fazendo algo errado, e isso ameaça sua autoimagem. Ela não quer se ver como alguém que rouba. Então,
Devolver a carteira se torna uma forma de preservar algo muito importante, a própria identidade. Nesse momento, acontece um diálogo interno, algo mais ou menos assim. Eu poderia ficar com esse dinheiro, mas isso significaria que estou roubando. E para muitas pessoas, o custo psicológico de se ver como alguém desonesto é maior do que o valor do dinheiro. Ou seja, a honestidade pesa mais que o lucro. Isso revela algo interessante. A honestidade não é apenas uma regra social. Ela também é uma forma de proteger nossa identidade. Quando agimos de forma ética, reforçamos a ideia de quem acreditamos ser, um tipo de narrativa interna. Eu sou uma pessoa correta. Essa narrativa é extremamente poderosa e muitas vezes vale mais que qualquer recompensa financeira. Os pesquisadores descobriram outro fator importante. Quando a carteira tinha uma chave dentro, a taxa de devolução também aumentava. Por quê? Porque a chave sugere algo emocional. Ela indica que aquela carteira pertence a alguém real. Talvez alguém que precise entrar em casa. Talvez alguém que dependa daquele objeto. Ou seja, a chave humaniza a situação. E quanto mais conseguimos imaginar a pessoa por trás da perda, maior se torna a empatia. Empatia é a capacidade de imaginar a experiência do outro. Quando encontramos uma carteira com documentos, fotos ou objetos pessoais, algo acontece dentro da mente. De repente, não é apenas um objeto, é parte da vida de alguém. E isso muda completamente a forma como tomamos decisões. Agora pense em você. Se encontrasse uma carteira agora, o que faria? Essa é uma pergunta que quase todo mundo responde rapidamente. Claro que devolveria. Mas a psicologia nos mostra que nossas decisões morais dependem de muitos fatores: contexto, pressão, tempo e até o estado emocional do momento. Talvez a conclusão mais interessante desse estudo seja esta: as pessoas são mais honestas do que imaginamos. Existe uma narrativa muito comum que diz que o ser humano é naturalmente egoísta. Mas experimentos como esse mostram algo diferente. A maioria das pessoas quer agir corretamente, mesmo quando poderia lucrar com o contrário. Essa descoberta conversa com uma ideia antiga da filosofia. Aristóteles dizia que a virtude não é apenas uma regra moral. Ela é um hábito, uma prática, algo que reforça quem nos tornamos. Cada pequena decisão molda nosso caráter. E talvez devolver uma carteira perdida seja exatamente isso, um pequeno ato que reforça a pessoa que queremos ser. Apesar dos resultados positivos, nem todas as carteiras foram devolvidas. E isso levanta uma pergunta importante. O que faz algumas pessoas escolherem ficar com o dinheiro? Vamos voltar àquela cena simples. Você encontra uma carteira na rua. Dentro existe dinheiro, documentos, talvez até uma chave. Por alguns segundos, o mundo parece parar. Ninguém está olhando. Ninguém sabe que você encontrou aquilo. E é justamente nesse momento que um pequeno tribunal silencioso começa dentro da mente. De um lado existe a oportunidade, dinheiro fácil, um ganho inesperado. Do outro lado existe algo muito mais sutil, a consciência. Essa pequena voz interna que pergunta: que tipo de pessoa eu sou? Grande parte das decisões morais não acontece diante de grandes escolhas dramáticas. Elas acontecem em situações pequenas, cotidianas, silenciosas. Uma carteira encontrada, um troco dado errado, uma informação que ninguém verificaria. São nesses momentos que o comportamento humano revela algo profundo. Não existe polícia, não existe julgamento público. Existe apenas a pessoa e sua própria consciência. A psicologia mostra que a maioria das pessoas possui algo chamado identidade moral. Isso significa que cada indivíduo tem uma ideia relativamente clara sobre o tipo de pessoa que acredita ser: honesto, responsável, confiável. Essas características fazem parte da narrativa que contamos para nós mesmos. Quando agimos de acordo com essa narrativa, sentimos algo positivo, uma sensação de coerência. Mas quando fazemos algo que contradiz essa identidade, algo dentro de nós se incomoda.
Esse desconforto tem até nome na psicologia: dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o estado mental que surge quando nossas ações entram em conflito com nossos valores. Por exemplo, se alguém acredita que é uma pessoa honesta, mas decide ficar com uma carteira cheia de dinheiro, a mente precisa resolver esse conflito. E existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é mudar o comportamento, devolver a carteira. A segunda é mudar a narrativa, criar justificativas. E é aqui que a mente humana revela algo fascinante. Quando alguém decide não devolver uma carteira, raramente pensa, estou roubando. Em vez disso, a mente cria explicações. Talvez o pensamento seja algo como, provavelmente essa pessoa é rica, ou ela deveria ter tomado mais cuidado, ou ainda, se eu não pegar, outra pessoa vai pegar. Essas pequenas histórias têm uma função psicológica importante. Elas protegem a autoimagem, permitem que a pessoa continue se vendo como alguém moralmente correto, mesmo quando o comportamento aponta para outra direção. Outro fator importante nas decisões morais é o ambiente. A psicologia social mostra que nosso comportamento é altamente influenciado pelo contexto. Por exemplo, se alguém encontra uma carteira em um lugar movimentado, a sensação de responsabilidade pode ser menor, porque existe a impressão de que outra pessoa poderia resolver a situação. Mas se a carteira é encontrada em um local silencioso, quase vazio, a responsabilidade parece mais direta. Nesse caso, o dilema moral se torna mais intenso. Pesquisas mostram algo curioso. Quando conseguimos imaginar claramente a pessoa que perdeu algo, a chance de agir de forma ética aumenta. Isso acontece porque o cérebro ativa áreas ligadas à empatia. De repente, não é mais apenas um objeto, é parte da vida de alguém. Talvez alguém que precise daquele dinheiro. Talvez alguém que esteja procurando desesperadamente pela carteira. Essa simples mudança de perspectiva transforma a decisão. O filósofo Adam Smith falava sobre algo chamado imaginação moral. Segundo ele, a base da ética humana é a capacidade de imaginar a experiência do outro. Quando conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa, nossas decisões mudam. É como se o sofrimento ou a perda do outro se tornasse parcialmente nosso, e isso cria uma força poderosa que guia o comportamento. No experimento das carteiras perdidas, os pesquisadores perceberam algo importante. Quando havia pistas que tornavam o dono mais real, como uma chave ou uma lista de compras, a taxa de devolução aumentava. Esses pequenos objetos humanizavam a história. Eles lembravam quem encontrava a carteira de que ali existia uma pessoa real por trás daquele objeto. Alguém com uma rotina, com uma casa, com uma vida. E isso despertava algo profundamente humano: empatia. Existe uma ideia popular de que o ser humano é naturalmente egoísta. Que diante da oportunidade, a maioria das pessoas escolheria o próprio benefício. Mas experimentos como o da carteira perdida contam uma história diferente. Eles mostram que, na prática, muitas pessoas escolhem agir corretamente, mesmo quando poderiam lucrar com o contrário. Isso não significa que todos são honestos, mas significa que existe algo dentro da maioria de nós que valoriza a integridade. Talvez a moralidade humana não se manifeste apenas em grandes gestos heróicos. Talvez ela esteja presente nos pequenos momentos, na decisão de devolver uma carteira, na escolha de ajudar alguém, na honestidade quando ninguém está olhando. Esses pequenos atos podem parecer insignificantes, mas eles constroem algo muito maior: a confiança social. A confiança é um dos pilares das sociedades humanas. Ela permite que estranhos cooperem, que negócios aconteçam, que comunidades funcionem. Sem confiança, tudo se torna mais difícil. Cada interação exige vigilância, cada troca exige suspeita. Quando alguém devolve uma carteira perdida, não está apenas ajudando um desconhecido, está reforçando uma rede invisível que mantém a sociedade funcionando. Imagine viver em um mundo onde ninguém devolve nada, onde qualquer objeto perdido desaparece imediatamente, onde cada erro custa caro.
Esse tipo de mundo seria muito mais hostil, muito mais desconfiado, muito mais difícil de viver. Agora imagine o contrário. Um mundo onde a maioria das pessoas tenta fazer a coisa certa, onde pequenas demonstrações de honestidade acontecem todos os dias. Esse mundo se torna mais leve, mais confiável, mais humano. O experimento do dinheiro perdido não mostra apenas como as pessoas se comportam. Ele revela algo mais profundo. Mostra que a honestidade não depende apenas de regras ou punições. Ela depende da forma como enxergamos a nós mesmos e da forma como enxergamos os outros. Quando percebemos a humanidade do outro lado da situação, a moralidade se torna quase natural. Talvez a pergunta mais interessante desse experimento seja simples: quem somos quando ninguém está olhando? A resposta para essa pergunta não aparece apenas em grandes decisões. Ela aparece nas pequenas escolhas, nos momentos aparentemente insignificantes, como encontrar uma carteira na rua e decidir o que fazer com ela. No final das contas, talvez a moralidade humana seja construída exatamente assim: um pequeno gesto de cada vez, uma decisão de cada vez. Cada ato honesto reforça a pessoa que escolhemos ser, e talvez seja isso que sustenta algo fundamental na experiência humana: a esperança de que, mesmo em um mundo cheio de desafios, a maioria das pessoas ainda quer fazer a coisa certa. Se você gosta de explorar os experimentos que revelam os mistérios da mente humana, se inscreva no Mente em Foco, porque aqui a gente mergulha nas perguntas que revelam algo essencial sobre quem somos e sobre quem podemos nos tornar.